Francisco Chinchilla mandou aqui o portfólio pra gente com a seguinte mensagem. Bom dia, Marco. Meu foco é em ilustração de fantasia, estilo Magic ou D&D. E gostaria de saber em que conteúdo posso focar para continuar estudando e focando nas próximas peças. Show de bola. Não, seu portfólio visivelmente é para esse cliente mesmo. Isso é um ótimo indício. Tipo, quando eu abro o seu portfólio, para mim o que vem em mente é isso. É Magic D&D só pelas thumbnails. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Com mais calma. No portfólio. Essa é a parte que provavelmente no YouTube o editor vai cortar. Então eu posso falar qualquer coisa pra... Mentira. Ele não vai cortar só porque eu falei isso, droga. Muito legal. Eu gosto muito dessas técnicas de pintura mais solta que você fez aqui, viu? Eu não sei como você fez exatamente isso, mas isso tem que estar em todos os seus trabalhos. Eu não sei se você usa alguma foto pra pegar as cores, qualquer coisa assim, mas eu acho que isso tem que estar em todo o seu trabalho que você for fazer a partir de agora. Ele deu um resultado bem diferenciado pra sua peça, sabe? Tem uma arte do Peleng bem nessa vibe, né? Será que você se inspirou nele? Não sei se você já viu essa arte aqui, ó. Mesmo ângulo e tal. Esse aqui é, no caso, seria Deus bêbado, né? Interessante. Você pegou uma base 3D de um outro artista e aí explorou em cima? Interessante. Certo, já estou chegando no meu veredito. É impossível, chat. Não tem como não imitar o Rodrigo Góes. Ai, saco. Deus, me perdoe. Não, ó, vamos lá. Tem qualidades muito interessantes do seu portfólio, que eu acho que você deve com certeza manter. Como eu disse, aqueles sketches de cor bem solto. Você tem um trabalho com um pincel que remete ao tradicional, que é muito legal também, que é importante de você manter. E acho até que nessa última imagem você acabou não utilizando tanto disso. Eu acho que você deveria utilizar, porque essa ideia muito limpinha aqui, ó, de transições muito limpinhas, elas acabam ficando muito artificiais. E acho que não combina tanto com o jeito que você produz arte, mas é uma visão minha, tá? Pelo menos assim, não valoriza as qualidades que você tem, entendeu? Então esse trabalho de pinceladas, de textura, com pincéis mais soltos, são muito legais. O que eu acho que você deve estudar, um pouco fora do seu portfólio, que eu sinto um pouco de falta, é desenho, mano. Eu acho que o seu desenho ele tá um pouco pra trás, sabe? E quando você não tem referências muito diretas, como por exemplo, aqui você provavelmente usou referências bem mais diretas, né, dos pássaros e dos bichos pra criar essa imagem. Quando você vai fazer algo mais de imaginação, eu sinto falta desse acabamento, desse desenho mais certinho que você tem quando usa umas referências mais diretas. Então, por exemplo, na mão desse personagem eu senti falta de uma referência boa, no rosto dele eu senti falta de uma estrutura um pouco mais bem feita. Então, tá num caminho muito legal, mas pra você chegar mais longe, acredito que é estudo de estrutura, cara, muito desenho e muito mais referência dentro do seu processo. E referência direta mesmo para que você possa observar e até simplificar um pouco. Por exemplo, nessa pintura mesmo, pra mim, se você tivesse estruturado melhor esse crânio, ia ganhar tipo, essa imagem ia ganhar muito mais. Posso fazer um paintover rapidinho nessa imagem? Ela tem 6 meses, mas eu acho que... Só pra você entender o que eu tô falando de estrutura, de desenho e de pintura também, ó. Vamos lá. Eu vou pegar um pincel mais texturizado, mas antes de qualquer coisa, eu vou pra Liquify. Por quê? Eu sinto que a estrutura e essa imagem pede um ângulo mais de baixo. E eu tô vendo o rosto dele de frente. Eu tô vendo, por exemplo, muito crânio na parte superior. Eu acho que a gente não deveria ver. Eu deveria ver um rosto um pouquinho mais achatado, olhos mais baixos, para que a gente tenha um desenho onde a sensação de tridimensionalidade está mais presente. E como a gente está vendo esse rosto bem de baixo, eu sinto que a gente poderia inclinar muito mais essa cabeça. Então, por exemplo, descer mais essa orelha, inclinar mais essas formas e ver elas todas de baixo vai ajudar muito nessa sensação. Porque ele é um gigante, né, cara? Então tudo tem que estar sendo visto meio de baixo, entendeu? Então, trazer essas linhas, essas elipses curvadas assim, ó, com essa inclinação,
é extremamente importante para passar essa ideia. Até na própria calça dele aqui, nessa saia, sei lá, a gente tinha que estar vendo essa elipse ao contrário. Mesmo que na sua visão, tipo, ela tá erguida, você precisa criar essa ilusão de que ele tá sendo visto de baixo, entendeu? Então tudo, pra mim, tem que estar ao contrário. Ó, então, descer um pouco esse ombro, esse braço. Tudo que puder sugerir perspectiva e estrutura, você tem que usar a seu favor. Tá bom? Se você tiver dificuldade com isso, uma coisa que ajuda bastante é você pegar essas cabeças planificadas, simplificadas, né, que a gente chama de Arrowhead, que foi o que deu a popularidade para essas cabeças, e você posa ela vista de baixo. Olha aqui que eu estava falando sobre a sobreposição do nariz nos olhos, trazer os olhos mais para baixo, trazer toda essa parte inferior da mandíbula vai ajudar bastante, a orelha mais baixa, ó, e tudo visto por baixo. E nesse caso aqui desse arquivo, que eu posso até deixar na descrição depois, você pode mudar a luz, ó. Então fazer até a mesma luz que você estipulou ali para a cena, qual que é? Meio uma luz lateral, né? Você também consegue colocar aqui, ó. E para quem sabe de Blender, você consegue baixar essas cabeças planificadas para jogar no Blender também. Tanto que o Blender até liberou alguns modelos para você usar. Quer ver, ó? Se você entrar no blender.org, você vem em Download, aqui em cima, tá? Aí depois você vem em Demo Files e clica em Human Base Meshes. Só de você clicar ali, você baixa, tá? Mas esse arquivo aqui, ele tem uma cabeça simplificada, um crânio simplificado e até um crânio, uma cabeça realista, que você pode baixar e importar para o Blender, iluminar ela da mesma forma que você pensou a sua cena e usar isso como uma referência, tá? Se você não sabe fazer isso, tem um curso na área de membros de Blender para artistas 2D, Blender sem frescura, em que em algumas horas você já sabe tudo que você precisa saber de Blender para conseguir fazer essas coisinhas, tá? Mas enfim, você pode usar também esse arquivo aqui do ArtStation, desse artista aqui, William, que ele basicamente recriou uma Arrowhead, né? Pra gente usar como referência. Então eu vou deixar aqui no outro monitor. Cara, o rei do marketing, hein? Pelo amor de Deus. Me dá licença, cara. Ó, e eu vou só meio que copiar essa mesma estrutura, ó. Vou até colocar esse olho visto mais de baixo. Esse nariz eu vou aumentar um pouquinho para sobrepor melhor toda essa outra parte. Claro que usando essas cabeças simplificadas você não tem a expressão facial, né? Que é muito importante nesses casos, mas ao mesmo tempo você pode também tirar uma foto só para expressão facial e aí você usa uma referência para iluminação, para estrutura e a outra referência só para expressão. Cada referência para uma coisa diferente. Por sinal, eu não entendo muito a expressão facial que ele está fazendo aqui, mas enfim. Trazer essa linha da mandíbula mais baixa. Eu já estou planejando o que eu vou pintar aqui, tá? Por isso que eu estou conseguindo pensar nisso. Eu vou trazer essa orelha um pouquinho mais para dentro também. Na verdade, afastar um pouquinho e depois trazer a orelha mais para dentro. Eu já mostro por quê. Então, de novo, tentando gerar essa ilusão de tridimensionalidade, tá? Vou dar o OK. Olha a diferença. É disso que eu tava falando, de sentir falta da estrutura. Olha antes e depois, ó. Percebe como agora a gente tá começando a ver ele mais de baixo? A gente tá aqui. O observador, ele tá aqui embaixo, certo? A linha do horizonte tá bem embaixo aqui, nessa cena. Olhando pra cima. Então tudo tem que remeter nessa perspectiva aqui de 3 pontos de fuga, né? O terceiro ponto de fuga tá lá em cima, ó. Tudo precisa ter essa distorção. Se você puder reforçar isso com outros elementos, melhor ainda. Por exemplo, esse próprio tentáculo poderia também ter mais distorção. A gente vê mais dessa parte lateral. Vê mais de baixo esse tentáculo. A luz vai pegar de uma forma diferente, entendeu? E aqui é o que eu tava falando da estrutura, né? Ó, faltou bastante essa estruturinha da mandíbula. Essa parte aqui, eu sinto falta da sobreposição da orelha. Então eu vou trazer um pouquinho mais pra cá. E eu tô só ajustando a estrutura mesmo, né? Não tô precisando repintar nada. Por isso que eu tava falando. A sua técnica de pintura tá num caminho super legal, que eu vejo semelhança com artistas do Magic muito grande, sabe? Por isso que eu falei, primeira coisa lá atrás, desenho, cara. Desenho é o que você precisa realmente reforçar, assim. Que vai levar o seu desenho para um nível, e a sua pintura também, para um nível muito alto. Desenho, galera.
A gente não pode nunca menosprezar desenho. E quando eu falo desenho, eu tô falando de perspectiva, eu tô falando de estrutura, de anatomia, tá? Imagina a torção aqui do músculo, do esternocleidomastoideo. Esse é um músculo que você precisa decorar o nome pra parecer que você entende de anatomia, entendeu? Esternocleidomastoideo. Decora esse nome que você não precisa mais saber nenhum outro, mano. Isso foi uma piada, tá? Só pra deixar claro. Ó, e mostrar o plano inferior da orelha, por mais simples que isso pareça, olha a diferença que faz. Pode parecer bobo isso aqui, mas faz muita diferença. Só de mostrar esse planinho inferior. Mesma coisa aqui, ó. Então, esse é só um exemplo, obviamente, né? De como a estrutura poderia dar um up muito forte, assim, no seu trampo. Deu pra sacar? Tipo, análise até do portfólio mesmo. E acredito que você vai conseguir relacionar isso com outras imagens também. Antes e depois. Olha como começa a gerar outra sensação. Olha o corpo, como são coisas simples. É literalmente uma elipse pro lado correto, porque ela tá acima da linha do horizonte, entendeu? Simplesmente uma elipse. E a estrutura do rosto que é um pouco mais complexa, mas mesmo assim, ó, eu só ajustei o que você já tinha pintado. Belezinha? Eu acho que esse é o caminho pro seu portfólio, que eu vejo o futuro. Mas, pô, legal demais o seu trabalho. Eu gostei Eu quero bastante mesmo. aplausos. Especialmente daquela parte ali de teste de cor, com uma pintura bem Mais solta. alto. Experimenta mais disso, cara. Bom demais. Bom demais. Simbora, simbora que temos muito a fazer. É nóis, é nóis.